Direito à Literatura está de volta, estado de exceção é o tema de hoje e no nosso estúdio os convidados ajudam a entender mais sobre esse assunto e a partir da própria literatura, como a gente já viu com os textos aqui do Sartre, do Machado de Assis e da Márcia Tiburi. O estado de exceção, o Carl Schmitt é que começou com isso, né? O soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção e colocando o soberano além dos poderes da Constituição, enfim. Isso metaforicamente pode ser levado aos diversos ramos do conhecimento, né, Leonel? De fato, eu escrevi uma época, há muito tempo atrás, que toda a ciência mais conservadora ela era uma exceção, ela era uma ciência absolutista, né? Sempre tentava impor uma verdade acima de tudo, né? Mas essa é uma característica do totalitarismo, eu usaria uma outra palavra, né? Uma outra metáfora forte. Porque a exceção é característica do totalitarismo, sim, perfeito. Sim. Quem tem essa ideia inicial? Porque o Jean Paul Sartre, ele vai ser um autor, não vou falar de Sartre aqui muito tempo, senão seria todo um programa. Ele é um autor que ele termina criando a ideia do intelectual engajado, porque ele, como tem que viver, é o presente que interessa para ele na liberdade, a subjetividade vai ao máximo em Sartre. Ele termina escrevendo e se autorrepresentando nesses personagens, mas com o passar do tempo, ele vai percebendo que ele está na França, nos anos 40, dominada pelo nazismo. Ele escreveu esse texto em 1939, mas nos anos 40 ele é dominado pelo nazismo. Num primeiro momento, enquanto Hitler não rompe com Stalin, ele até simpatiza um pouco com os alemães, né, porque ele acha que os alemães são contra a burguesia internacional, no primeiro momento apenas. Claro. Pois logo ele vai perceber que não é tão simples assim, que ele não consegue perceber o fenômeno totalitário que está surgindo. Ele critica o Franco, mas não percebe tanto em Hitler, só depois com as evidências. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Sartre vai se cada vez mais aproximar a teoria dele do existencialismo do marxismo. E nessa passagem ele fica fascinado pelo stalinismo. Ele vê como Stalin como representante de uma nova sociedade. E quando surge a denúncia dos gulags, o Sartre vai ser um dos primeiros a contestar isso. O que acontece? Eu trabalhei, por coincidência, que eu gostei muito do texto, com o Claude Lefort, que é um pensador francês, e Lefort debateu com Sartre esse problema, dizendo que a grande questão era a diferença entre democracia e totalitarismo. E o totalitarismo, de fato, se define uma questão dialeticamente em relação à outra. Claro. Ou seja, eu não posso definir o que é totalitarismo ou democracia um sem o outro. Então, o totalitarismo surge a partir do momento que eu começo a ter o controle total das questões, ter as respostas de tudo, ter um poder mais absoluto, e a democracia se aproxima da indeterminação. Perfeito. Agora, a democracia totalmente indeterminada nos joga novamente no totalitarismo, e o totalitarismo, quando começa a fechar completamente, ele termina fragmentando, que foi o que aconteceu com a União Soviética. Então, o estado de exceção, de alguma maneira, ele não pode se manter muito tempo. Ele provoca uma tensão, né, uma tensão muito forte, que eu diria que pessoalmente o Sartre não suportou. Quer dizer, o Sartre tem uma escritura forte, mas ele mesmo, há um momento que ele não quer mais escrever. Renego aquilo que eu escrevi, não aceito ser prêmio Nobel de literatura, porque ele acha que a literatura bem feita é uma coisa da burguesia. O Leonel é modesto, o Claude Lefort foi o orientador do Leonel na França, ele não quis dizer, mas eu digo aqui. O Claude Lefort trabalha esse conceito de democracia como abertura, né, Leonel? Sim. Nesse contraponto, né? Por isso o estado de exceção é uma questão muito importante. Exato. E Luísa, continuando aí, o Anderson, peguem o gancho do Leonel. Historicamente sobre esta situação que tu estavas colocando, professor, eu acho que isto põe também, e juntando um pouco também o meu ponto aqui, de alguma forma, eu penso que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não dá, quer dizer, todo o totalitarismo fecha de uma forma que também vai levar à fragmentação, né? Pensando a própria história do Brasil e os próprios momentos de exceção, houve um momento em que ele vai obrigatoriamente vai se buscar modificar, pelo menos, né? Do ponto de vista histórico, eu acho que eu posso dizer um pouco isso.
E também, quando tu tens a democracia, é muito tênue sempre a democracia, porque me parece que, quer dizer, no momento em que uma lei é colocada em xeque ou que um processo determinado do processo democrático é colocado em xeque porque alguém esqueceu a letra do nome ou porque alguém esqueceu de pôr o nome do sujeito no processo, enfim, que é o do que o Machado de Assis, que é do conto que ele trata aqui, ele cria uma situação de exceção que mostra a fragilidade daquele processo que está em andamento. Então, os cuidados, possivelmente, que nós temos que ter, se pensarmos enquanto sujeitos, participantes do processo histórico, que nós temos que ter para a existência da democracia. Por exemplo, para aproveitar, então vocês podem falar, Anderson, por exemplo, essa questão do 11 de setembro criou as possibilidades, na própria linha do que o Leonel vem falando e da Heloísa, do ato patriótico, que cria um estado de exceção dentro da democracia. Claro. A todo momento, porque há um inimigo X. Agora, por exemplo, nestes tempos de Operação Lava Jato, enfim, essas coisas no Brasil, há um projeto do Ministério Público para minimizar ou relativizar a questão da prova ilícita. E isto não é exceções? Não, são exceções? Vamos reconstruir a partir do ponto que foi colocado, que você colocou agora, 11 de setembro. Ele é tido por muitos como um marco divisor. Nós institucionalizamos algumas práticas que são típicas de um estado de exceção. Claro, a partir dali. A partir daquele momento. Hoje se está fazendo uma crítica aqui no Brasil, interna aqui no Brasil, é muito forte, a um distanciamento que o governo federal teve na sua política externa em relação ao governo estadunidense no último ano, pós a revelação de que, inclusive, o celular da Presidência da República é grampeado pela NSA, pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos. E o mais sensacional de tudo isso foi o vice-presidente vindo ao público dizendo que está fazendo isso para o nosso bem. Disse isso para Angela Merkel, eu estou te investigando, Mas é para ter tua segurança, né? Segurança. Mas a justificativa para o estado de exceção é sempre, eu tenho que fazer uma exceção porque a normalidade não te causa o bem. A exceção é que vai salvar as possibilidades de tu ter o bem. No caso do conto do Sartre, que chama o muro, né? Porque o problema do estado de exceção é que eu não tenho saída. Então, tem a metáfora também do muro de Berlim por isso, depois. Os 3 condenados à morte, de alguma maneira, o policial foi uma espécie de Ministério Público que imediatamente os condenou porque estavam já numa guerrilha, numa atitude de guerrilha contra o Franco. Quer dizer, que não há grandes provas de que, de fato, eles agiam contra o sistema que estava se instaurando. Então, de fato, o Franco inicia um regime mais totalitário na Espanha, exatamente pelo fato de usar o direito como terror. Né? O direito como terror é uma das características importantes. Já o Pulantzas, que é um autor antigo, comentava na sua tese nos anos 60, 70, comentando esse tipo de Estado na Espanha e na América Latina, que é uma lei criada, mas uma lei sem legitimidade, porque é uma lei baseada na possibilidade que qualquer um seja atingido, porque a questão da prova é que o direito não tem mais uma imputação objetiva aos agentes, ele passa a ser ilimitado. E o direito ilimitado é o terror. Então é um terror institucionalizado pelo Estado, o estado de exceção. Claro. Essa é a diferença no Estado mais democrático, o Estado de exceção, e o fato de poder dispor do direito como quer. Não é que o totalitarismo não dispensa a lei. Claro. A lei apenas ela passa a ser uma lei terror. O totalitarismo seria uma espécie assim de meta-lei, em que o estado de exceção é uma autorização totalitária para eu suspender, no momento que eu quero, a democracia ou o estado de normalidade, Anderson, isso? Sim, o Agamben, que tem um dos textos mais recentes, assim, quase um clássico moderno, já contemporâneo, inclusive coloca o estado de exceção seria a contraposição e, em última instância, a imposição do fato político contra o direito público. Eu realmente instrumentalizo o direito público ou eu elimino o direito público na sua eficácia para que eu venha com a minha norma, que na realidade é uma norma
jurídica, mas entre aspas, só que é uma norma jurídica desprovida da legitimidade que o próprio direito público me dá. Será sempre uma norma jurídica, como diz o Leonel. Quer dizer, o totalitarismo não dispensa a própria lei. A questão... O regime de 64, por exemplo, o Leonel tem um texto clássico sobre isso, que eu fui aluno do Leonel, não parece assim, porque ele parece mais velho que eu, mas ele tem um texto que ele mostra que 64, mostrando com números e tal. Na época ainda, né? Na época, que os próprios militares não abriam mão da lei, né, Leonel? Sim, a partir dos atos institucionais. Isso. Mas eu queria só colocar um argumento aqui. O AI-5 era o fenômeno da exceção. Mas né? teve um cérebro, só para comentar, teve o Francisco Campos aí. Que estava por trás também. Mas eu queria pegar o Machado de Assis, juntar com o Sartre, no sentido que esses autores, Machado de Assis ou Sartre, eles usam personagem para dizer aquilo que eles querem. Então, é muito fascinante a literatura dentro da história, porque eu uso o personagem. Então, o personagem do Machado de Assis ou o personagem do Sartre, forçando a comparação, acho que o Machado de Assis é melhor. Sartre é muito inspirado em Victor Hugo e outros. Né? Então, de alguma maneira, tem uma parte importante nisso, que ele nos coloca dentro da história. Então, a ansiedade, a dúvida que existe, tem uns personagens do Machado de Assis também, eu gosto muito do Bentinho e Capitu, que é uma história que mantém constantemente a incerteza. Essa incerteza ela é o ponto, porque as pessoas, a partir de uma certa angústia, elas delegam o poder ao soberano. Então, o nascimento sociológico do totalitarismo, que surge com o Hitler, que surge com o Franco, é um certo apoio popular no início. Quer dizer, o povo adere a essas ideias. Uma certa servidão voluntária. É, isso mesmo, perfeito. Para pensar um pouco um livro clássico do Etienne Labossière, que é o discurso da servidão voluntária. Que o Claude Lefort trabalha com Lavoisier e com Maquiavel, né? Dois opostos, um trabalhando do lado do soberano, do príncipe, e o outro lado do povo. Né? E essa dicotomia está dentro da nossa ansiedade. Aqui está a questão do Sartre e Merleau-Ponty, muito interessante, que a pessoa ela tem medo, ela tem dúvida. Essa é a vida um tanto existencialista, imagina que esse é o link entre os autores aqui, né? Tanto forçando o Machado de Assis, não sou nem especialista. De época. Mas, forçando a comparação da época diferente. É o viver, é a vida. E essa vida, quando nós temos muito medo dela, nós delegamos o poder ao soberano. É estado de exceção. Que aliás, a nossa condição talvez seja a própria modernidade e o grande problema é como sair desse problema da modernidade, que é exatamente o soberano e como se delega, porque a modernidade é delegar para o soberano um modo para salvar-nos da barbárie. E essa é a questão. Então, no próximo bloco, eu começo com a Heloísa ou o Anderson sobre a questão do estado de exceção em autores contemporâneos, em filósofos, etc. Vamos para um cafezinho para essa importante discussão que é apaixonante, né? Já voltamos.